Então, pessoal, eu estava vendo algumas opiniões aqui, tanto vindas do pessoal da grande mídia, quanto do brasileiro médio, né, independente se ele for da direita ou da esquerda, em relação à declaração que a Janja havia feito, a nossa querida vice-presidente, né, é vice-presidente, não é apenas primeira-dama, não é influencer, não, é vice-presidente, cara. É vice-presidente. Inclusive, falando nisso aí, o Alckmin, que tecnicamente é o nosso vice-presidente, havia reaparecido semana passada, né? Ele havia saído dos mortos semana passada. Eu até vou falar mais um pouquinho sobre isso aí daqui a pouco. Mas enfim, cara, o Elon Musk havia recebido da Janja, né, um fuck you. Ela havia falado que não tinha medo dele, né, e tudo mais. É claro que esse tipo de declaração soou muito mal para todo mundo. Nem as pessoas da esquerda passaram pano para isso. Hoje eu comecei a ouvir de novo, né, a Super Rádio Tupi, que é uma rádio decana lá do Rio de Janeiro, né? Que eu acho que ela tem quase 100 anos, né? Tem quase 100 anos de duração. E nem a Cidia Campos, que é uma radialista conhecida, é uma política conhecida pelo PDT, esquerdista pra cacete, nem ela havia passado pano, cara. Nem ela havia passado pano. E falando nisso aí, né, em Super Rádio Tupi, essa emissora, ela tá numa época em que havia abraçado, né, a ideologia da mesma forma que o pessoal do Grupo Globo, que o pessoal do Grupo UOL Folha. Você não encontra. Você deve encontrar alguns radialistas ali, alguns funcionários que sejam da direita, né? Tanto dentro da própria Globo, mas obviamente eles não têm a permissão para se mostrarem, né? Para colocar em jogo, não colocar em jogo, né? Quando o pessoal vai se colocar como da direita, né? Aí sim, nesses ambientes aí ela está colocando, né? né, a sua profissão em jogo, né? Mas estou falando assim, a galera da direita ela não vai se manifestar, obviamente que não, né? Obviamente que não. Mas enfim, nem ela passou pano para essa declaração aí da Canja, cara. E falo que a Canja seria a nossa vice-presidente por quê? Porque desde o começo do governo Mula para cá, ela vem agindo dessa forma. O Alckmin resolveu reaparecer semana passada. Ele resolveu sair dos mortos, sair da tumba semana passada. Antes disso aí, eu até havia visto uma entrevista com ele, né? O que é isso aí foi há quase um ano atrás. Aí depois do que eu havia visto lá no X, que é o antigo Twitter, né? Ele de vez em quando, não, ele não, os assessores dele, né? Que trabalham com as redes sociais dele, né? Vem soltando algumas realizações que do governo, né? Que haviam o que mesmo facilitado a vida da população e tudo. E jogam gráficos com isso aí, né? Jogam gráficos em que o Alckmin ele tá todo o que mesmo ele tá de uma forma mais humorística, né? Cara, eles fazem um Photoshop. Cara, eles fazem uma montagem de Photoshop que até uma criança de 5 anos faria. É uma coisa básica. É só você instalar aqui o Paint.net que você consegue fazer algo muito melhor do que esses caras aí. Mas enfim, a gente sabe muito bem que a gente vive um desgoverno até nessa falta de qualidade, né? Mas, cara, voltando a Janja, ela é a nossa vice-presidente, cara. Sacou? E o Lula, né, em resposta ao que a Janja havia falado pro Elon Musk, né, se bem que ela havia falado fuck you Elon Musk. Ela nem conseguiu pronunciar o nome do cara direito. Mas enfim, ele havia falado que não deveríamos xingar ninguém. Porra, mas ela xingou e vai xingar outras muitas vezes. O cara simplesmente não consegue conter ela. A gente já vai continuar xingando. A gente sabe muito bem que o Lula também é porra louca, ele também xinga pra cacete, certo? É um sujeito muito escroto, né, pro pessoal da esquerda. Aí você pega como há um certo modo paradoxal da esquerda ver as coisas, né? Eles chamam o Bolsonaro de, justamente, né, de escroto, o cara que não consegue tratar bem o jornalista, né, e tudo mais, as pessoas comuns, certo? Mas isso aí, se você colocar na balança com o Lula, com os feitos do Lula, com a personalidade do próprio Lula, você vai ver que o Lula ganha o Bolsonaro de lavada, cara, em relação a justamente ser escroto, certo? Ele é muito mais escroto do que o Bolsonaro. Mas enfim, como ele é de esquerda, então a gente vai passar um pano também. É a nossa única esperança, né? Do que eu havia entendido, a esquerda não conseguiu, se bem que eu acho que ela não quer, na verdade, né? Eu acho que ela não quer. Ela não conseguiu colocar uma nova liderança da esquerda, cara. Cara, eu acho que o que mais se aproxima disso aí seria o Guilherme Boulos, né? Que novamente foi derrotado aqui na corrida para a prefeitura de São Paulo, né? Ele havia sido derrotado lá em 2020, né, para o Bruno Covas e agora para o Ricardo Nunes, né? Inclusive o Nunes ganhou por conta dos bolsonaristas.
Mas a esquerda, ela, tirando bolos, né, ela não tá preparando nenhuma pessoa de esquerda para ser a liderança, cara. E como o pessoal havia adotado a agenda lacradora, né, eles não estão nem cogitando, aparentemente, né, uma mulher nesse tipo de situação também. Se bem que eu acho que eles nunca cogitaram, né, cara? No fim das contas, são os homens quem comandam a porra toda. É só você pegar aí nas eleições de 2018, em que o Haddad era o candidato a presidente, como vice estava a Manuela Dávila, cara, que é outra feminista conhecida pra cacete. Certo? Então, né, de qualquer forma, a esquerda meio que. Não vou falar que ela havia lavado as mãos, né, mas ela tá toda depositada em relação a carisma no Lula mesmo. Você não vai ter um substituto. Enquanto a direita anda assim movendo substitutos. Você tem diversos exemplos aí, os quais não vou citar de momento para o vídeo não ficar tão grande, né? Mas enfim, cara, a Janja vai continuar aprontando. Ela tá numa posição, como eu havia acabado de falar e já falei em outros vídeos, de influencer mesmo. É uma pessoa que se deslumbrou, né, com o status onde tá, né, e ela... Cara, existiram algumas situações ali onde o próprio Lula teve que conter a Janja, cara. Teve que conter a empolgação dela. Cara, eu lembro de um vídeo que soltaram lá no X, né, onde eles estavam num trio elétrico. A Janja tava pulando pra cacete lá em cima, cara, e o Lula teve que conter ela. O Lula, hein, cara. O Lula, hein. Certo? O Lula teve que conter ela. É como se você colocasse ali o quê? Um diabo pra conter o seu serviçal demônio. É como se fosse isso aí. É. E aí dá aquela impressão também de que, pô, cara, eu acho que o Lula é a mulher da relação, cara. É. Parece que seria isso. Certo? Parece que seria isso. Aí eu tinha visto aqui uma reportagem falando sobre a repercussão nacional em relação ao que a Janja havia falado para o Elon Musk, né? Vou colocar aqui para que vocês vejam também, né? Olha só, aqui o que o itatiaia.com.br havia falado. Veja o que a imprensa internacional disse sobre o xingamento de Janja a Elon Musk. A primeira-dama proferiu um xingamento em inglês contra um empresário durante o evento do G20 no Rio. G20 esse que ainda não acabou, né? A primeira... sim, inclusive falando em G20, sabe-se lá por que a Prefeitura do Rio fechou 5 estações de metrô, cara? Não sei se você sabe, mas o G20 anda ocorrendo na região central do Rio, né? Só que, enfim, cara, a região central é um local onde muita gente trabalha também, assim como na região central aqui de São Paulo. E falando em G20, cara, eu não sei o que deu na cabeça do Eduardo Paes para fechar 5 estações de metrô, cara, de lá do centro do Rio de Janeiro. É o que o evento está acontecendo no centro, né? Eu conheço bem lá. O centro do Rio, ele é tão importante para trabalho, né? Inclusive tem uma parte financeira ali, tanto quanto o centro de São Paulo. Então as pessoas vão precisar do metrô para se locomover. A galera tá reclamando. Mas acontece que eu tive que fechar por conta de possíveis ataques, né? Para não acontecer nada grave com a delegação dos países, né, e tudo mais. Cara, a única coisa que, digamos assim, grave que havia acontecido foram que puxa-sacos da ditadura chinesa haviam cerceado os protestos de pessoas que estavam brandindo cartazes. Isso aí foi no aterro do Flamengo, né, pelo que eu lembro, pelo que eu vi em vídeos, certo, contra a delegação chinesa, né, em relação, obviamente, à ditadura chinesa. Teve chinês lá fazendo isso aí. Os caras que estavam protestando, né, eles estavam com alguns dizeres em mandarim ali, né, os quais não sei, certo? Inclusive não vi se alguém da mídia havia traduzido, né? Aí apareceram alguns puxa-sacos chineses, não sei se foram agentes da China, se bobear devem ser, né? Certo? Que haviam bloqueado a visualização desses cartazes aí, de cor amarela, né, pela bandeira da China. Fizeram isso aí. Pelo que eu lembro, pelo que eu vi aí, foi a coisa mais grave que havia acontecido. Porque dá a entender de que o centro do Rio está bastante protegido. Certo? E inclusive quando aconteceu esse tipo de coisa aí, os protestantes, eles não foram para cima dos chineses, cara. Eles não caíram de pau em cima dos caras. Talvez eles devam ter pensado que, olha só, cara, talvez de fato, né, possam ser agentes da China, talvez eles possam estar armados, não sei. Não sei se para chegar no aterro do Flamengo, que inclusive fica perto do Museu de Arte Moderna, né, onde está ocorrendo esse G20, né? Não sei se eles passaram por algum bloqueio
onde tiveram que ser confiscados, não, onde tiveram que passar por detetor de metais, né, algo assim, certo? Mas o pessoal não reagiu de fato. Enfim, eu vou continuar aqui. A primeira-dama Janja da Silva xingou, no último sábado, dia 16, o empresário Elon Musk durante um discurso numa palestra sobre combate à desinformação no CRIA G20, no Rio de Janeiro. Fuck you, Elon Musk, foda-se em português, disse ela na ocasião. O som ao fundo do editório atrapalhou o discurso de Janja. Inclusive, nesse evento aí estava presente o Felipe Neto, né? O Felipe Neto. Na sequência, antes do xingamento, a primeira-dama afirmou: alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Veículos de comunicação do Brasil, repercutiram a fala da primeira-dama e a imprensa internacional também deu destaque, veja abaixo. Aí aqui o que a rede BBC havia falado, que é da Inglaterra, né? Em reportagem titulada "A primeira-dama do Brasil usa xingamento contra Elon Musk em evento do G20", a emissora pública britânica destaca o que classifica como relação complicada entre Musk e o governo brasileiro. Isso aí vai acontecer enquanto o Lula estiver no poder. Isso aí já está claro para todo mundo. Cara, não sei se é Bild ou Bild, né, que está em alemão, né? O jornal alemão ressaltou a difícil relação entre Musk e o governo brasileiro e avaliou que o clima que antecedeu a cúpula de líderes do G20 era muito tenso. Falando nisso aí, o Javier Milei, que é o presidente argentino, apareceu lá, cara. Isso aí sim que havia me surpreendido. Teve gente aí falando, inclusive da Super Rádio Utopia, né? De que, mas ele virou um cachorrinho do Trump, né? Talvez ele deva ter conversado com o Trump, né, sobre aparecer lá ou não, porque ele já havia falado que não apareceria. Aí o Trump havia dado aval para ele aparecer, para a coisa não ficar tão feia assim. Cara, eu não posso comprovar isso aí, cara. Certo? Mas obviamente que o Milley iria se aproximar no Trump. Assim como o Bolsonaro vai fazer isso aí quando for presidente. De novo. Obviamente isso aí vai acontecer, pô. Aí você pegou aqui o Bloomberg, havia escrito. A televisão norte-americana também dedicou reportagem ao xingamento de Janja a Musk. Segundo o veículo, a influenciadora aí, ó. Os caras reconhecem que a Janja é uma influencer. Pô. Certo? Primeira-dama renovou a briga com o bilionário dono do X, antigo Twitter, La Nación. O jornal argentino compartilhou o momento da fala de Janja e relembrou a relação entre Musk e o governo brasileiro desde os entraves com o STF até o desfecho do uso do X no Brasil. Aí você vê aqui o que a agência de notícias Reuters havia falado também. A agência britânica deu destaque para o factual, dizendo que a primeira-dama brasileira insultou Elon Musk. E o USA Today, o norte-americano, também enfatizou que Janja insultou Musk em um evento internacional. Então, boa parte dessas mídias aqui são de esquerda. Eu acho que todas são, inclusive, né? Então é claro que haveria uma má repercussão, na mente da própria esquerda, cara. Perante o que a nossa espevitada primeira-dama, né, a nossa querida vice-presidente havia feito. Certo? A galera não passou pano, cara. Mas isso aí quer dizer que eles vão fazer uma elaboração um pouco mais complexa em relação à merda que vem acontecendo aqui no Brasil, sobre esse desgoverno. Eles vão passar a falar mal desse desgoverno? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Existem algumas mídias daqui do Brasil que estão fazendo isso, né? Tipo o Estadão, a Folha de São Paulo. Inclusive o Jair Bolsonaro havia feito um artigo na Folha de São Paulo, né? O qual inclusive infelizmente ainda não consegui ver. Tô ocupado pra cacete aqui. Mas cara, isso aí não quer dizer que eles estariam arrependidos, não, cara, né? Porque a merda eles já fizeram. Eles não vão deixar de ser o que são. Eles não vão deixar de ser o que são. Aí então eu até havia pegado um vídeo aqui, né, justamente sobre esse evento do G20, o qual a Janja havia participado, né? E tá aqui, dela ter falado mal do Elon Musk, né, de ter xingado ele, com a presença do nosso querido Felipe Neto. Eu vou passar aqui para que vocês vejam também. Primeiro eu queria agradecer a vocês que aceitaram esse convite de estar aqui com a gente. Hoje a gente está encerrando o CRIA. Eu vou levantar aqui. Eu queria agradecer a todos viu, Felipe, eu não estou mais chamando...
O Felipe é o Felipe Neto, né? Como eu havia falado. O cara tá sentado igual uma mocinha. Se bem que eu lembro que na época do Não Faz Sentido ele já havia falado que não se importa de ser chamado de viado, né? Ele havia falado isso aí num bloco que ele tinha lá, chamado Coisas da Madrugada. Muitos comentários falam que eu sou viado. Eu tenho um jeito meio aviadado, mesmo. Desde moleque, assim. Eu sou meio, sei lá. Não é que eu seja, tipo, afetado. Já, ai, gente, tudo bom? Oi. Não, não é isso. Mas eu sou meio... Eu não sou... Como disse o Ronald Reis, eu não sou o Thor. E ele estava muito certo na observação dele. No cotidiano eu sou uma pessoa completamente meio dócil, assim, e não sou nem um pouco machão que cospe no chão e bota o pau na mesa. Nunca fui, nunca vou ser, acredito eu. Não me incomodo nem um pouco de qualquer pessoa achar que eu sou gay. Isso eu já falei várias vezes. Se você acha que eu sou gay, é isso aí. Valeu. Não tem problema nenhum com isso. Não sei se vocês se lembram, não sei se vocês acompanhavam ele naquela época, né? Vocês que são da direita. Mas eu meio que acompanhava, cara. Tipo como o Wagner Tomazoni, que é do canal Tragicômico. Naquela época eu havia feito uma espécie de maratona sobre os vídeos dele. Não dá pra você, diante disso, dizer que o sujeito não era carismático, certo? Muita gente com certeza achava que ele era do bem também, né? E tudo mais. Só que aquela coisa, né? O tempo acabou se encarregando de jogar uma torta de realidade na nossa cara, cara. Se bem que no caso o Felipe Neto ele deve ter entendido que, olha só, cara, eu tenho que bandear pra esquerda aqui, senão eu me ferro. Senão eu me ferro. Da mesma forma que aconteceu com o Nando Moura, né? Mas vamos lá. Chamando de influenciador, eu estou chamando de comunicador digital, porque eu acho que mais do que influenciar, a gente espera que vocês comuniquem, né, dessa forma mais aberta, mais fácil, e comuniquem as coisas importantes. Eu só queria fazer assim uma consideração, porque eu acho que talvez esse seja um dos painéis mais importantes que a gente teve aqui, somado à questão da nova arquitetura financeira global, a questão da aliança global contra a fome e a pobreza e da transição energética, das mudanças climáticas, mas esse não é um tema que está no G20, mas eu acho que ele permeia tudo que a gente está falando aqui, porque todos esses três temas acaba que a gente tem que enfrentar a desinformação sobre eles, né? Eu acho que eu só queria fazer um adendo, porque essa questão a gente falou da regulamentação das redes sociais, das grandes plataformas. Sim, eu nem preciso deixar de falar para você que o governo Lula insiste com essa ideia de querer regulamentar as redes sociais. É a democracia que é semelhante da democracia de Cuba, da democracia da China, certo? Cara, eu tô falando algo bastante óbvio aqui que me deixa até encabulado de ficar repetindo esse tipo de coisa, mas enfim, vamos lá. Sempre tenho falado que ela não é uma questão local. Se a gente não fizer essa discussão de forma global, a gente não vai conseguir vencer. Então não adianta a gente ter leis aqui no Brasil, e que está difícil de acontecer, a gente sabe todos os empecilhos que tem, se a gente não discutir essa questão de forma global. A gente discute nas Nações Unidas, mas a gente sabe que a nova governança global também precisa olhar para isso, né? Porque não adianta nada fazer isso e os Estados Unidos chegarem, não vamos fazer. A gente tem países da Europa, a União Europeia já regulamentando as redes sociais, a Austrália, grandes países fazendo isso, então essa discussão é global. Então a gente precisa olhar para lá. A discussão é global? Eu acho que não, cara. Eu acho que não, talvez seja para a parte ocidental do mundo. Para ver aqui dentro o que realmente a gente precisa fazer. Não é mais possível a gente viver nesse mundo digital de desinformação. Só que eu queria saber se você pensa a mesma coisa em relação a combater as pessoas que disseminam desinformação no campo da esquerda também, né? Porque tem muita gente da esquerda que pratica esse tipo de coisa. Lá no X, você pega aquele Pedro Rousseff, que é o neto da Dilma, né? A nossa ex-presidente, que inclusive o cara havia sido eleito vereador, né, lá por Belo Horizonte. Pô, o sujeito era o rei das fake news. Ele era o rei. Ele tomava checada, né, ele tomava nota da comunidade do X,
por diversas vezes. Sacou? Ele fazia esse tipo de coisa. Eu até entendo que talvez tenha sido uma estratégia, né, para ele insuflar o coração do pessoal da esquerda contra a direita. Porque tem gente da direita também que faz esse tipo de coisa. Você pega lá o Gustavo Gaia. Tem outras pessoas da direita também, outros influencers, né? Porque o Gaia também é uma espécie de influencer, né? Inclusive, andou reclamando dele trabalhar menos, né, e ficar querendo aparecer mais pelo YouTube. Antônia Fontenelle, que não gosta dele de jeito nenhum, é uma das que falam isso aí. Mas enfim, em relação a você cercear essa prática de desinformação vinda da esquerda, claro que não vai acontecer, né, cara? É claro que não vai acontecer. O Pedro Rousseff vai continuar postando suas mentiras, e aí? E aí? Você acha que gente como a Janja vai querer interferir? Claro que não, porra. O cara vai continuar mentindo, vai continuar enganando as pessoas. Então é complicado. Acho que o que a gente viveu no evento climático do Rio Grande do Sul com relação às enchentes, o que a gente, além de todo... Evento climático esse qual você apareceu e inclusive quis colher os louros do sucesso, do reconhecimento em cima da ajuda que os civis faziam para os próprios civis. Você apareceu em cima daquele cavalo lá chamado Caramelo, né? E apareceu, que eu tô falando, não em cima do lombo do cavalo, pô. Apareceu em relação ao resgate, né, que estavam fazendo para aquele cavalo. Você não tinha feito absolutamente nada para aquele cavalo ali. Sacou? Você quis, né, maleficamente, né, quis escolher as benesses, né, como eu havia acabado de falar, os louros do sucesso e do reconhecimento, em cima da ajuda que os próprios habitantes do Rio Grande do Sul estavam fazendo para eles. Foi o que você tentou, né? Tentou fazer, mas havia sido desmascarada, né? Tanto pelo gaúcho médio quanto por influencers, certo? E tem inclusive gente aí, ao qual eu andei pesquisando, né, que se ferrou por conta disso. É a gente que estava criticando o governo, por mais que essa pessoa aí fala do Nego Di, né, não seja flor que se cheire, aparentemente, isso aí eu tenho quase uns 95% de certeza, que ele havia sido ferrado pelo próprio governo por ter criticado o governo naquela situação. Sacou? Então, Janja não vale absolutamente nada, cara. Não vale absolutamente nada. Todo o esforço que a gente teve que fazer para socorrer pessoas, para tirar pessoas de dentro da água, a gente teve que fazer, combater, né, a desinformação. A gente arriscou, as pessoas arriscaram a vida de pessoas fazendo aquilo. Tá levando à morte. Então, e fizeram isso aí sem era ajuda essa do governo consideração que eu federal. queria fazer, que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. É o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Uma palhaçada do cacete, né, cara? Algumas pessoas até poderiam falar que, cara, mas a única coisa boa dela é essa vitalidade. Ela já é uma senhora já, né? Eu acho que tem uns 50 e poucos anos já. É uma senhora. Mas a vitalidade e tudo. Ok, cara, eu entendo, mas é uma pessoa inconsequente. É uma pessoa que constrange até o próprio Lula. É uma pessoa que mente, que engana os outros. Uma pessoa que dá pra você qualificar como uma sociopata. Sacou? Não se importa de verdade com as pessoas que estão precisando. Não dá pra você ir muito longe nos elogios, né, nas qualidades as quais a gente já poderia ter. Fuck you, Elon Musk. Pode, deve. Esse não é um dos 3 temas do G20, mas a gente fez questão de trazer esse painel para cá. A rainha do improviso, né, cara? Porque a gente sabe da importância e a gente sabe a representatividade que as pessoas que estão aqui têm
outras várias pessoas que poderiam estar sentadas aqui, mas a gente sabe da importância dessa questão da desinformação aqui para o Brasil. A gente novamente teve uma eleição com muita desinformação, a gente tem um mundo digital baseado no ódio, e a gente precisa virar a chave disso. Mas como... Rapaz, e falando em ódio, né, recentemente uma influencer da esquerda aí, de São Paulo, né, que eu havia percebido pelo sotaque horrível, havia dito, né, que a gente tem que sequestrar político, você tem que fazer algo aí, porque senão, se você não fizer, você morre. Porra, uma influencer da esquerda havia falado isso aí, cara. E aí? É muito mais fácil você ver e nas redes sociais, né, ainda mais em redes sociais completamente diversificadas como o X, muito mais fácil você ver esse discurso de ódio todo vindo da esquerda do que da direita. Pô. Muito mais fácil. Mas é claro, né, aquele negócio. A cúpula do PT, a Janja, todo esse pessoal aí que trabalha para eles vão passar pano, cara, para as metas às quais o brasileiro médio esquerdista tá fazendo e vai fazer ainda. Tá fazendo, fez e vai fazer. Felipe bem disse, só falando ajuda, mas não vai adiantar se a gente não tiver regulamentação. E eu queria agradecer o ministro, as meninas já falaram aqui no começo, né? Eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu estava ali no evento com o presidente, no encerramento do G20 Social. A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim. Aí, ó. Incrível. Mas a gente ri, mas... Aí, viu? O bestão acabou se matando lá com fogos de artifício. Bom, pelo que eu havia visto, ele havia sido alvejado, cara. Ele foi alvejado, caiu no chão, né? Certo? Então o cara não se matou, ele não havia se matado. Ele foi alvejado, atiraram nele, pô. Mas enfim, eu até concordo com o que ela havia falado, né? Um bestão, porque o cara foi um bestão mesmo. Né? Nem preciso falar pra você que não dá pra você resumir, mesmo os bolsominions fanáticos, né? Coisa a qual a mídia tá forçando, né? Tá etiquetando isso aí em cima do cara, e o cara não era bolsominion, ele não era, certo? Nem um bolsominion fanático faria esse tipo de coisa. Mas é sério, gente, é sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né? Então ele, por uma questão de segurança, ele também não... Ele estava confirmado aqui nesse painel junto com vocês, mas a gente agradece já a disposição dele de estar vindo aqui para dialogar com a gente. E a ideia é que a gente continue fazendo esses eventos. Eu estava ali conversando com a Bruna aqui no particular ali, né, Bruna? Que eu já vou compartilhar com todo mundo das nossas ideias de fazer esse momento aqui ser uma coisa um pouquinho com mais frequência. Tá? Então, muito obrigada, desculpe por atrapalhar, mas eu tinha que fazer essa minha falinha aqui. Bom, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou aqui do CRIA. Não acabou ainda, a gente tem logo na sequência, né? Um beijo, gente, um beijo. Obrigado, Jane. Aí, ó. E foi isso.